Porque alguns parecem nascer com uma força invisível, uma presença que domina o ambiente, enquanto outros, mesmo talentosos, hesitam, duvidam, se calam. Falam sobre autoconfiança como se fosse um dom, mas ninguém conta a verdade. Autoconfiança não é dom, é construção. E toda construção começa na instabilidade. Vivemos numa era em que todos parecem confiantes, perfis perfeitos, discursos ensaiados, sorrisos montados. Mas quanto mais o mundo grita confiança, mais percebemos o quanto as pessoas tremem por dentro. Porque a verdadeira autoconfiança não faz barulho. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente é. E é exatamente por isso que poucos chegam até ela. Porque o caminho para a verdadeira confiança não é bonito, nem rápido. É feito de quedas, dúvidas e silêncios. Mas também é o caminho da liberdade. A liberdade de não depender da aprovação dos outros. A liberdade de ser inteiro, mesmo quando o mundo tenta te quebrar. A maioria acredita que ser confiante é parecer confiante, mas isso é uma ilusão. A sociedade confundiu autoconfiança com performance. Aprendemos a sorrir quando estamos em dúvida, a falar alto quando estamos inseguros, a parecer certos quando estamos completamente perdidos. Vivemos uma era de aparência emocional, onde o medo é mascarado por filtros e frases prontas. As redes sociais nos ensinam a exibir segurança, não a cultivá-la. E isso cria um paradoxo. Quanto mais buscamos parecer confiantes, menos confiantes nos tornamos. Porque autoconfiança não se alimenta de aprovação. Ela se alimenta de verdade. As pessoas mais genuinamente seguras são aquelas que não precisam provar nada. Elas erram, admitem, aprendem e seguem. Não precisam vencer todas as discussões. Não precisam ter razão o tempo todo. Porque sabem quem são e isso basta. A verdadeira autoconfiança é silenciosa. É o artista que entra no palco tremendo, mas ainda assim entrega a alma. É o líder que admite não saber, mas não foge da responsabilidade. É o guerreiro que respira fundo, sente o medo e avança. Autoconfiança não é ausência de insegurança. É maturidade emocional para agir apesar dela. É quando a dúvida não te paralisa, mas te ensina. É quando você entende que coragem e medo não são opostos, são companheiros de jornada. O medo é o primeiro mestre da autoconfiança, e quase ninguém quer aprender com ele. Todos querem a força, mas sem o desconforto. Querem o poder, mas sem o risco. Querem ser admirados, mas não expostos. Mas é no desconforto que a confiança nasce. Porque o medo não é o inimigo, ele é o sinal de que você está prestes a crescer. O cérebro humano busca segurança, mas toda evolução exige vulnerabilidade. E é justamente quando você se expõe que descobre o que realmente tem dentro de si. Os grandes líderes da história sabiam disso. Maquiavel dizia que o poder pertence a quem entende a natureza humana, inclusive a própria. Nietzsche afirmava que o homem forte é aquele que transforma o caos interno em criação. Sêneca ensinava que o medo é apenas uma previsão e que a realidade é quase sempre mais leve do que a imaginação. Pense nos grandes nomes que mudaram o mundo. Artistas, pensadores, empreendedores. Todos enfrentaram o mesmo medo, o de não serem bons o suficiente. Mas a diferença é que eles aprenderam a dançar com esse medo, em vez de lutar contra ele. Eles entenderam que o medo é o sinal de que você está no caminho certo, o caminho que desafia o seu limite. E quando você começa a agir mesmo com medo, algo muda dentro de você. Você percebe que não precisa mais ser sem medo para ser forte. Basta estar presente, basta continuar. E é aqui que entra o verdadeiro poder, o autodomínio. Porque autoconfiança sem autodomínio é fogo sem direção, destrói mais do que ilumina. O autodomínio é o centro silencioso de toda a força verdadeira. É o poder de não reagir impulsivamente, de controlar o próprio estado interno quando tudo lá fora é caos. É a serenidade do líder que pensa antes de falar. É a firmeza do profissional que sabe quando agir e quando esperar. É a força daquele que domina a si antes de tentar dominar o mundo. Os estoicos sabiam que a confiança nasce da clareza, e a clareza nasce do silêncio. Vivemos distraídos, comparando, opinando, reagindo e perdendo a capacidade de simplesmente estar. Mas é no silêncio que a autoconfiança se constrói.
É ali que você escuta o que realmente importa. Maquiavel falava sobre o domínio do poder externo, mas os grandes líderes modernos entenderam que o poder interno é ainda mais difícil e mais valioso. Autodomínio é saber que você pode, mas escolher quando. É poder vencer, mas também saber perder sem se destruir. É não ser escravo das emoções. E quanto mais você se conhece, menos depende da aprovação dos outros. Você deixa de ser refém do olhar alheio e passa a viver guiado pela própria bússola interna. Essa é a essência da autoconfiança real. Quando você domina a si mesmo, o mundo deixa de te dominar. Você se torna o centro do próprio universo. Não o centro por ego, mas por estabilidade. Você deixa de ser o barco levado pelo vento e se torna o vento que move o barco. Mas existe ainda uma verdade que quase ninguém quer ouvir. Autoconfiança é construída, não descoberta. Não existe ninguém que nasceu confiante. O que existe são pessoas que escolheram, dia após dia, agir mesmo quando não se sentiam prontas. Elas erraram, duvidaram, se frustraram e ainda assim continuaram. E foi no processo, não na imagem, que construíram a confiança. A autoconfiança verdadeira é invisível. Ela é feita de microvitórias diárias, pequenas ações que fortalecem o espírito. Cada vez que você cumpre uma promessa a si mesmo, um tijolo é colocado nessa base. Cada vez que enfrenta uma conversa difícil com honestidade, mais um. Cada vez que escolhe o esforço em vez da desculpa, mais um. E um dia, sem perceber, você acorda diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se ver. A voz interna que antes duvidava, agora te impulsiona. E o medo que antes te travava, agora apenas te lembra que você está vivo. Fracassar não destrói a autoconfiança, fugir é que destrói. Porque é na superação que ela cresce. A confiança é consequência da ação, não da expectativa. E o autoconhecimento é o solo onde ela floresce. A autoconfiança não é um estado, é um caminho. E esse caminho nunca termina. Porque quanto mais você cresce, mais a vida te coloca diante de novos desafios. E é aí que a verdadeira força não aparece. Não na ausência de quedas, mas na capacidade de se levantar quantas vezes for preciso. Autoconfiança não é arrogância. A arrogância grita para esconder o medo. A autoconfiança silencia porque o medo já foi aceito. O arrogante quer provar que é forte. O confiante não precisa, ele já sabe. E o que ninguém te conta é que essa paz vem de dentro. Não há técnica milagrosa, nem curso que te dê isso. Porque a autoconfiança não é aprendida, é vivida. Ela é resultado de escolhas diárias, de disciplina emocional, de coragem silenciosa. Quando você para de buscar aprovação, descobre presença. Quando para de querer controlar tudo, descobre poder. E quando para de tentar parecer confiante, finalmente se torna. O mundo respeita quem está em paz, porque a paz é a marca do verdadeiro poder. Então, se essa reflexão te fez olhar para a autoconfiança de um jeito diferente, respira fundo e guarda isso. A força que você busca não está em se tornar alguém que nunca duvida. Está em se tornar alguém que continua mesmo quando duvida. E se essa mensagem te tocou, compartilha. Curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que mais te marcou. Assim, a gente espalha mais consciência, mais poder e mais verdade pelo mundo.